Infelizmente, eu preciso dar uma notícia para vocês que me deixa, além de envergonhada, infinitamente triste. Agora, dizem que Deus dá ao homem conforme as suas obras. Eu quero saber qual será o futuro da mãe e do padrasto da criança de 2 anos, morta com sinais de espancamento. Eles vão ficar presos, a gente já sabe disso, por enquanto na delegacia de Santa Maria da Vitória, uns 900 quilômetros aqui da capital. Foram ouvidos ontem Elizabeth Cristina da Silva, 22 anos, e Maicon de Jesus, 26. A menina Itara Lohane da Silva deu entrada no hospital da cidade na última quarta-feira já sem vida. Tinha hematomas na cabeça toda com infecção por dentro do corpinho. Segundo o depoimento da mãe, Elizabeth Cristina da Silva, a menina tomou uma queda na terça-feira à noite na casa dela, no povoado de Mucambo, mas ela achou que a criança estava bem. Aí só resolveu levar para o hospital de Correntina na quarta-feira, depois que a menina começou a apresentar sangramento com mau cheiro e inchamento na cabeça. A criança já chegou morta. O padrasto, Maicon de Jesus, admitiu em depoimento ao delegado Leonardo Souza que depois que a criança caiu, a Elizabeth deu vários tapas na cara da criança. Isso é o depoimento do marido dela. O delegado vai manter o casal preso até a conclusão do laudo cadavérico, até porque o Ministério Público foi chamado para acompanhar o caso e o casal é reincidente. Tem outra filha de 4 anos que está sob a guarda dos pais dessa mãe, dos avós no caso, não é? E a menina de 6 anos, quando o delegado perguntou, minha filha, o que é que aconteceu? Ah, ele se machucou com uma pedra. Até a menina de 6 anos tem medo. Você acha o que desse tipo de coisa? Você acha o quê? Escreva para mim, por favor, danielaprata@tvitapoan.com.br. Se quiser saber mais sobre essa notícia, você também pode, acessando o itapoanonline.com. E o corpo do menino Lucas, de 5 anos, foi enterrado ontem, em clima de tristeza infinita e de muita revolta também. Foi enterrado no Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. O garoto morreu num acidente de trânsito, aqui na região de Pituaçu. Veja. Os parentes e amigos mais próximos precisaram ser amparados. Este coleguinha da escola onde Lucas estudava passou mal e foi socorrido. A família do garoto preferiu o silêncio. Este vizinho falou sobre o clima de tristeza. Uma hora dessa não existe nem palavras, entendeu? De conforto para a família. Acho que só o dia a dia que vai confortar eles, viu? Porque tá duro. A mãe de Lucas precisou ser medicada. O pai, com a cabeça enfaixada, também acompanhou o enterro do garoto. Ele dirigiu o carro em que Lucas estava na hora do acidente. O veículo foi atingido por um outro da frota do Tribunal de Justiça da Bahia. A batida aconteceu na Avenida Pinto de Aguiar. Médicos tentaram reanimar o garoto por quase 20 minutos, mas Lucas não resistiu às várias paradas cardiorrespiratórias e morreu no hospital. Na hora do acidente, ele estava na cadeirinha no banco de trás. O pai de Lucas deve ser ouvido ainda esta semana na delegacia para explicar o que teria acontecido na hora do acidente. Há uma informação de que Marcos fez a manobra irregular porque viu o nariz do filho sangrando. A polícia espera também o resultado da perícia e o laudo com a causa da morte. E agora é um momento da gente ter compaixão em relação a todos os aspectos. Em relação à própria imprudência de ter feito a roubadinha, de ter feito uma manobra indevida. Em relação a essa dor dupla que o coração desse pai deve estar passando agora, perda do filho. E talvez uma sensação de culpa, não é? Por ter feito a manobra indevida. Enfim, vamos aguardar as investigações e daqui as nossas condolências à família. Em primeiro lugar, a gente precisa ter compaixão do nosso próximo, do nosso semelhante, sabe? Para ver se esse mundo melhora, para ver se as coisas melhoram. Não é hora da gente jogar pedra, apesar dos erros, não é? Aliás, está escrito o seguinte, que atire a primeira pedra quem nunca errou. Falar de coisas boas, o primeiro transplante de células-tronco do Brasil foi feito aqui em Salvador, no Hospital Espanhol, utilizando uma nova técnica, inédita, diga-se de passagem. Foi feito aqui no Hospital Espanhol, na capital, e através dessas pesquisas com as células-tronco, os médicos e cientistas podem ajudar muita, mas muita gente mesmo, veja. Na maca, que é transportada com cuidado pelos corredores até o centro cirúrgico, está um paciente especial. O homem, que não teve a identidade revelada pelos médicos, é o primeiro a passar por um transplante de células-tronco no Brasil com uma nova técnica. Nós temos 2 vantagens em relação da forma como está sendo feita essa técnica hoje. Uma delas é a abordagem cirúrgica, que é a abordagem através de um processo microcirúrgico, em que as células serão injetadas diretamente no ponto onde a medula foi lesionada. Que as células serão células retiradas de medula óssea do próprio paciente. Não teremos conflitos éticos ou conflitos religiosos em relação a isso.
e essas células elas são expandidas in vitro, ou seja, a quantidade de células será aumentada de forma extrema em laboratório. O trabalho foi desenvolvido entre 2006 e 2011 em 15 animais com deficiência física. Os testes clínicos preliminares foram considerados positivos. Foi o primeiro passo para utilizar o procedimento em humanos. Com o transplante de células-tronco, renasce a esperança de recuperação de movimentos para milhares de pessoas. Até o final deste ano, outros 19 pacientes também vão passar por essa cirurgia aqui em Salvador. Nós esperamos, primeiramente, que nossos pacientes tenham melhora, não só da função neurológica, melhora da qualidade de vida. Assim seja. Tomara que vocês desenvolvam bem essas pesquisas. O estado de saúde desse paciente deve ser divulgado hoje em entrevista coletiva. E como você vai ficar sabendo o resultado? Acessando itapuaonline.com, aqui no Bahia no Ar, de segunda a sexta, a partir de 6h30. E, é claro, na programação da sua Rede Record. Falando em Rede Record, nós exibimos 2 reportagens sobre os diversos tipos de armas, né, encontrados nas mochilas dos estudantes. Como a gente que é pai, a gente que é mãe, deve fazer. Agir como? Qual é a melhor forma de falar? Qual a melhor forma de descobrir e evitar um comportamento violento? Vamos conversar sobre isso agora com a pedagoga Selma Brito. Ela está ao vivo com o repórter Gabriel. Gabriel, bom dia. Pergunte aí à doutora, em primeiro lugar, o que leva esses meninos a agirem dessa forma? Bom dia, Daniela. Essa, aliás, que é a pergunta que todos nós nos fazemos, principalmente depois daquela barbaridade em Realengo. Todos têm medo, professora, que isso venha acontecer em outros lugares. O que é, finalmente, que leva a esse descontrole, a essa situação, numa mente ainda em formação? É a questão simplesmente da formação, né? Se estão em formação, precisam ser acompanhados, precisam ser bem de perto, observados, porque esses sinais, eles acontecem no dia a dia. A condição de alguém que acompanha uma criança ou acompanha um adolescente, de perceber atitudes violentas e naquele momento interferir, para não deixar com que as coisas fiquem mais complexas. Quando você coloca que essa questão é observável no dia a dia, fica bem claro para mim, acredito que para a Daniela, para todo mundo, que o papel da escola e dos pais também é fundamental. Até que ponto uma falha na educação doméstica pode influenciar num comportamento danoso no meio escolar? É essencial. A educação doméstica é a primeira educação, né, no sentido da socialização. Então, o pai, a mãe, a família, são os irmãos, que dali começa a aprendizagem social. E dali, né, alguns distúrbios são apresentados. E há uma necessidade, porque é uma relação muito próxima, que dá como perceber se acompanhada, se atentamente acompanhada. Então, é por isso que essa educação não pode ser terceirizada, né? Mesmo que você tenha alguém que acompanha você, né? Uma babá, uma empregada que acompanha você na educação dos seus filhos, cabe a você a responsabilidade civil, social, de prestar atenção àquele elemento que está sendo formado. E para a escola, num outro momento, é a grande socialização. A família precisa dar essa autoridade à escola diante do filho. Ela precisa respeitar a escola como parceira dela. E aí, alguns valores e na relação afetiva de responsabilidade com a escola, ela delegar essa educação junto ao filho, coisas que às vezes não acontecem. O que fazer, então? A senhora falou aí em delegação de responsabilidades. Muitos pais, por exemplo, pensam na opção de colocar o filho mais tempo dentro da escola, deixar pela tarde, fazer banca, fazer exercício, o menino acaba ficando aí o dia inteiro na escola. Isso resolve? Pode resolver se a família, então, né, no momento que ela percebe de que ela precisa de um apoio para ajudá-la na educação dos seus filhos, aí sim, delegar essa educação, mas tratando de que isso não pode ser uma relação de serviço, não é? A educação dos filhos não pode, alguém que está a lhe ajudar sobre a educação de seus filhos não pode ser um servidor seu. A relação não pode ser comercial. Então, o que acontece é que as famílias estão precisando cada vez mais da escola e mais cedo, mas não tem com a escola uma relação de parceria de coeducadores dessa criança ou desse adolescente. Então, fica uma relação de prestação de serviço, assim como a babá, né? Sempre tivemos babás, mas as babás nós tínhamos uma relação familiar com ela.
Então, cabia para ela até fazer algumas interferências. Hoje, a relação é comercial e os meninos sabem disso, aprendem isso desde cedo. Então, aquela pessoa que está fazendo aquela intervenção naquele momento necessária passa a ser um prestador de serviço e, portanto, a criança não a reconhece como alguém de um elo afetivo que possa fazer essa intervenção. Professora, e isso é prejudicial. Professora, bom dia. Bom Daniela dia. falando aqui do estúdio. Uma pergunta, o que funciona mais? Punir, conversar, um castigo? Como é que funciona isso na cabeça desses meninos, dessas meninas? O que funciona primeiro é você estabelecer uma relação de afetividade. Precisa você estar no lugar para a criança de um reconhecimento de que é alguém que cuida dela, alguém que ela está, certo, confiando essa intervenção. Então essa primeira relação, esse primeiro elo tem que ser de afetividade, tem que estar no cunho do emocional, para depois ela racionalizar. Então ela precisa confiar naquela pessoa, é o primeiro passo. E a partir dessa confiança ela topa essas intervenções e até intervenções mais punitivas até. Né? O punitivo não pode vir sem que tenha um laço afetivo. É isso que provoca esse mal-estar, esse descontrole. Nós mostramos, professora, e agora há pouco no Baianoá, imagens de brigas, cuidado aqui com o chão, imagens de brigas entre crianças, imagens de brigas entre adolescentes. Mostramos em algumas matérias também aqui na TV Itapuã, crianças chegando armadas nas escolas, às vezes até com revólveres, e a gente sabe que improvisar uma arma para uma criança é muito fácil, principalmente numa aula de desenho, geometria, com um esquadro, um transferidor. O que é que se pode fazer? A senhora coordena uma escola grande, como é que se trabalha para que esse tipo de coisa não venha acontecer, crianças armadas em escolas? Olha, é investindo no relacionamento, é investindo no respeito ao outro, porque como você disse, não é uma atitude violenta, e aí, utensílios que ajudem essa atitude violenta, ele pode ser criado a partir de uma criatividade de um ser humano. Então, necessariamente, não é a gente revistar as mochilas do filho ou a gente estar atenta na escola a tudo que pode ser um objeto que leve a uma violência, mas sim do comportamento, mas sim das relações, mas sim da relação de respeito. Então, quando é um trabalho coletivo, então numa escola, a gente investe muito nessa relação social. Então, nas parcerias de grupo, nas relações entre os colegas, em observando qualquer relação ou ato violento de algum adolescente, a gente intervém imediatamente. E aí é na conversa, não é? Na conversa entre os pares, é na conversa entre os grupos e também estabelecendo códigos, estabelecendo regras claras, e a partir do momento que essas regras elas não são respeitadas, a gente entrar com a intervenção mesmo de garantia legal. E eles aprendem isso cedo. Então existem algumas regras na escola que quando eles não cumprem, eles chegam para a gente para conversar, eles já vêm fazendo toda a análise, não precisa a gente falar. Né? Cometi esse erro e eu sei do que representa isso, eu sei do que eu vou responder por isso. Né? À medida que a escola provoca para eles já sabem. Então isso tem que ser de um combinado antes que a violência aconteça. E isso tem que ser, evitar essa violência é cuidado, Professora, é observação. Mais uma pergunta, como lidar com a questão da liberdade? O que uma criança de 12 anos, outro dia me perguntaram, o que uma criança de 12 anos está fazendo 2 horas da manhã na rua? Como lidar com a liberdade até essa fase, até chegar aos 18 anos? Como é que fica essa situação? É isso, né? Como lidar com a liberdade? A liberdade vem, né? Eles aprendem, a autonomia ela é construída e eles estão prontos para assumir esse espaço de liberdade no momento certo. E eles aprendem isso no exercício de autoridade de quem está educando. Então, os limites precisam ser estabelecidos e combinados, não precisa ser nada de forma autoritária. Né? Existe um grupo que tem regras e que todos cumprem. Então, desde pequenininho, ele vai ter o espaço de cumprimento também das regras daquele grupo. Então, é por isso que eu digo que a participação da família é necessária, porque essas regras e essa convivência com as leis, eles aprendem na infância. É na infância que se constitui, não é, a estrutura moral dessa criança. Então, quando ele parte para um grupo maior, ele já vai com essa estrutura. O que é que acontece hoje? Ele não aprende isso na família, até porque ele está indo para a escola muito cedo e a família não delega à escola este papel. Então, fica essa falha aí
e que essa falha vai caminhar. E quando chega num momento, né, maior deles e de uma complexidade no lidar com a agressividade, porque todos nós somos agressivos, ele não tem essa estrutura moral feita e alicerçada, e que ele vai vacilar nas ações de violência dele. É claro isso.